Esse é o Caminho para os Investimentos, um programa que eu estou fazendo todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas e 7 minutos. E o intuito desse programa é justamente trazer informações claras e precisas, né, informações relevantes para quem está começando no mundo dos investimentos, que começa a procurar informação na internet e fica totalmente perdida lá nas informações, não sabe como é que funciona. Então, esse programa, ele é para quem está começando mesmo, tá, gente? Para quem tem zero investimentos e quer fazer o primeiro investimento de uma forma mais consciente, mais tranquila, mais segura. Então, o intuito desse programa é esse, né? De ensinar as pessoas como investir da forma mais segura possível. E hoje, o tema de hoje é como investir como e por que investir na Bolsa de Valores, né? A famosa Bolsa de Valores, que todo mundo agora ouve falar, antes ninguém sabia nem o que era, e agora todo mundo ouve falar, e muita gente, né? Nós somos quase 4 milhões de investidores agora na Bolsa de Valores, sendo que há 3 anos atrás, eram apenas 500 mil pessoas, então tem muita gente entrando na Bolsa até de forma inadvertida, né? Não sabe exatamente o que está fazendo. Então a ideia hoje aqui é justamente esclarecer um pouco o que é Bolsa de Valores, desmistificar um pouco o que é, o que não é, por que investir, por que não investir, né? Então vamos começar primeiro, que eu sempre gosto de fazer, é contextualizar, é explicar o que é exatamente. Né? O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores, a definição técnica, ela é um mercado organizado para negociação de ativos financeiros. Mas isso não significa muita coisa, não significa quase nada para a maioria das pessoas, porque elas não entendem o que é um mercado organizado, né? Então, a Bolsa de Valores, inclusive até é bom lembrar que tem Bolsa de Valores no mundo desde os anos 1700 e pouco, né? Há muito tempo existe a Bolsa de Valores, por quê? Quando começou a negociação de commodities, né? De itens que teriam um preço global, começou essa venda, compra e venda, né? E aí se instituíram as primeiras bolsas de valores, e a Bolsa de Valores aqui do Brasil é de 1800 e alguma coisa, né? E lógico que no começo não eram negociadas ações, né? Nem fundos imobiliários. O que se negociava na Bolsa no começo? Se negociavam commodities. Commodity, o que é commodity? É milho, é soja, petróleo, né? Agora mais recentemente petróleo, minério de ferro, tudo isso são commodities. Então era isso que era negociado no começo da Bolsa de Valores. E com o tempo a Bolsa foi evoluindo e aí ela tem agora esse formato que existe hoje. A Bolsa de Valores aqui no Brasil, ela é a B3. A B3 é uma empresa que é listada na própria Bolsa, que ela controla, né, toda essa operação aqui no Brasil. Só existe uma Bolsa no Brasil hoje. Já houve tempos em que o Brasil teve várias bolsas. Teve a Bolsa do Rio de Janeiro, que era super importante, só que elas foram fechando e no final das contas só sobrou a B3 mesmo. E o que é efetivamente a Bolsa de Valores? É um mercado, como eu disse, de negociação. Então, o que rege um mercado onde há negociação? Oferta e demanda. Qual que é a analogia que você faz? Gente, o mercado do peixe. Sabe, vocês já ouviram falar daquele mercado do peixe super famoso que tem lá no Japão? Então, é um gritando com o outro, e antes a Bolsa de Valores era assim, era um gritando com o outro, eu pago tanto, eu vendo por tanto, né? Aquela coisa toda. Só que hoje é silencioso porque é tudo eletrônico. Mas antigamente a Bolsa ela era super ativa e um monte de gente gritando. Por quê? Porque são pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. Basicamente, a Bolsa de Valores é isso. Então, eu tenho um ativo, seja ele qual for, eu tenho um fundo imobiliário, eu tenho uma ação, eu quero vender esse ativo. Eu vou lá na Bolsa e ofereço, e eu vou ver se tem alguém querendo comprar. E aí começa uma briga, que é a briga de preço, né? É isso que faz a movimentação da Bolsa de Valores. Então, qual que é a analogia que a gente faz também da Bolsa de Valores? Eu e os meus papelzinhos, eu tô adorando esse negócio de fazer papel, gente.
Tudo bem que eu ainda não me acerto direito aqui, eu tenho que ver como é que funciona melhor no Instagram, mas basicamente é isso. Né? A Bolsa de Valores, ela é compra e venda. Então, você tem gente do lado da compra e tem gente do lado da venda, certo? E no meio dele fica o preço, né? Tudo que acontece aqui no meio é o preço. Então, tem o pessoal da compra puxando para o lado de cada compra, né? E o pessoal da venda puxando para o lado de lá da venda. Quando o pessoal da compra começa a puxar mais para o lado de cá, o que acontece com o preço? O preço sobe. Por quê? Porque significa que tem mais gente querendo comprar determinado ativo. Então, vai puxando para o lado de cá e o preço sobe. É por isso que o preço de determinadas ações sobem, de fundos imobiliários sobem em determinado momento. Por quê? Porque, nossa, eu quero muito comprar isso. Tem um monte de gente querendo comprar. Saiu uma notícia tal na internet, todo mundo começa a querer comprar. Aí o que acontece? Puxa a corda para esse lado, né? E aí todo mundo o preço começa a subir. Quando é do lado da venda, é a mesma coisa, só que do lado inverso, né? Então você quer todo mundo puxando a corda para o lado de cá, puxa para cá, aí o preço, quem quer só vender, quando está só o mercado vendido, né, para vender, o que acontece? O preço cai. Então, toda vez que você pensa em bolsa de valores, lembra dessa figura aqui. Sempre vai ter alguém querendo comprar e alguém querendo vender. Se não tem alguém querendo comprar ou alguém querendo vender, não tem negócio, né? Tem que ter o ativo, né, na mão de alguém para que alguém vá lá e compre e o outro vá lá e venda. É bem simples, né? Só que, lógico, né, atrás de tudo isso existem muitas coisas, né, embutidas, né? Por que tem mais necessidade de compra ou mais necessidade de venda? Aí entra a questão dos fatores que influenciam a Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores ela é influenciada tanto por fatores internos, ou seja, daqui do Brasil, do que acontece aqui no Brasil, quanto fatores externos, né? Então, tudo que acontece lá fora. O Ibovespa, ele é um índice, né? A Bolsa, ela é um índice composto de quase 90 empresas, sendo que mais de 30% do que compõe o índice Ibovespa são Vale, Petrobras e os grandes bancos, né? Então, por que, por exemplo, numa situação que a gente está vivendo hoje, com alguma instabilidade política, isso acaba afetando muito a Bolsa e acaba caindo esse índice, né? Por quê? Porque são fatores internos. São coisas que acontecem aqui no Brasil e que vão fazer com que existe uma expectativa do mercado de que as empresas tenham uma performance ruim por causa desse monte de ruído que está acontecendo aqui. E aí, o que acontece? A Bolsa cai, né? Então, o que são os fatores internos que afetam o índice Ibovespa, que eu expliquei que o índice Ibovespa, então, ele é composto por mais ou menos 90 empresas, e dessas 90 empresas, mais de 30% é Vale, Petrobras e bancos. Então, o que acontece quais são os fatores internos? Política, que é o que a gente está vendo agora. Então, teve todas essas manifestações do 7 de setembro, todas as declarações de ambos os lados, e aqui, gente, aqui é a partidário, tá? Eu nunca vou falar de política aqui, vocês nunca vão me ver falar de política. Eu estou só contextualizando, porque, obviamente, a política afeta a Bolsa de Valores. Então, teve uma queda super forte da Bolsa recentemente, né, esses dias, hoje deu uma recuperada, mas por quê? Porque está todo esse imbróglio político. O que também afeta a Bolsa de Valores? Toda a questão fiscal brasileira. Por quê? Se existe alguma percepção dos investidores de que, por exemplo, o Brasil não vai pagar a dívida pública dele, vai ter algum enrosco, né, vai se endividar mais ainda, o Brasil começa a ser um país de muito risco. E aí eles falam assim, bom, em vez de eu investir no Brasil, vou investir na China, vou investir, sei lá, nos Estados Unidos, vou para a Europa, vou para outros emergentes, né? Então é por isso que esses zooms, né, tanto político quanto fiscal, faz com que a Bolsa ela tenha uma performance ruim, né?
Por outro lado, também, quando as coisas começam a melhorar, e isso é cíclico, a gente sabe que isso é cíclico, né? Nesse momento, a gente está vivendo um momento de turbulência, mas quando as coisas começam a melhorar, a bolsa começa a subir, tá? Isso é normal de acontecer. E o outro fator que é interno e que ele afeta o resultado da bolsa são os resultados das empresas, né? Se as empresas têm bons resultados, consequentemente, acaba também influenciando a bolsa, ela acaba tendo uma performance, um desempenho melhor. Então, esses são os fatores internos. Então, o que acontece no Brasil e que faz com que a bolsa suba ou caia? Só que a gente tem, lembra que eu falei, né, que mais de 30% Vale e Petrobras e bancos? Essas empresas, elas são muito influenciadas por fatores externos. E são fatores que elas não têm controle e que ninguém tem controle. Por quê? São empresas de commodities. Lembra que eu expliquei que são commodities? Não são ativos que têm um preço global. Então, o preço do petróleo, a Petrobras ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, que ela não vai controlar o preço do petróleo. O preço do minério de ferro, a Vale pode fazer o que ela quiser, ela não vai controlar o preço do minério de ferro. Então, quando essas duas têm alguma coisa fora, por exemplo, o preço do petróleo sobe lá fora ou cai lá fora, o preço do minério de ferro sobe lá fora ou cai lá fora, o que acontece? Essas duas empresas, elas seguem essa tendência. E, consequentemente, o índice Bovespa também segue essa tendência. Por quê? Porque ele justamente... essas empresas têm muito peso, né? Elas têm muito significância, né? Dentro do contexto do Ibovespa. Então, faz com que o que acontece? A bolsa ela vai acompanhando isso. Essa é uma grande desvantagem, né, do Brasil ser um país essencialmente de commodities de agronegócio, né, gente? Isso faz toda a diferença. Se nós fôssemos um país muito mais diversificado, como é os Estados Unidos, em que existem N indústrias de N tipos, de N segmentos, e tem mais de 3 mil empresas listadas na Bolsa, a gente não sentiria tanto essa volatilidade, né, essa oscilação que tem o Ibovespa. Por isso que é tão importante, né, que eu estou contextualizando, gente, porque não adianta você falar, eu vou começar a investir na Bolsa. Você não sabe nem o que é a Bolsa, você não sabe nem o que acontece, o que afeta a Bolsa, por que a Bolsa sobe, por que a Bolsa cai. Tem que ter essa contextualização, você tem que entender onde é que você está se metendo, onde você está botando seu dinheiro, né, antes de mais nada. E aí, pegando até esse gancho, o que é que você precisa fazer antes de investir, antes de tomar a decisão, eu vou investir na Bolsa? Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Antes de mais nada, abrir uma conta numa corretora. Porque se você não abrir a conta na corretora, você não investe na Bolsa. É mandatório, né, que você tenha uma conta numa corretora de valores para que você tenha acesso ao home broker. O que é o home broker? O home broker, ele é a arena do jogo desse jogo do stick push aqui. O home broker é exatamente onde acontece esse cabo de guerra, né? De um puxar para um lado, outro puxar para o outro, é aqui que acontece. Então, antes de mais nada, você precisa entrar numa corretora, se inscrever na corretora, se registrar na corretora e acessar o home broker. Gente, se você entrar na corretora, se cadastrar na corretora e entrar no home broker, não vai acontecer nada. Se você não apertar nenhum botão, não vai acontecer nada, você não vai perder dinheiro só com isso. É só entrar para... tá, beleza, não aconteceu nada, tá tudo certo, já me ambientei. Mas não é para começar a investir se você não souber, antes de mais nada, qual é o seu perfil do investidor. Você tem que fazer o teste que está disponível em todas as corretoras e que é uma obrigação que as corretoras ofereçam esse teste, que você faça esse teste. Para quê? Para você saber quem é você na fila dos investimentos. Porque existem vários perfis de investidor. Você pode ser
um investidor conservador, um investidor moderado e um investidor agressivo. Mas no meio, existe um meio termo entre eles, que é aquele que é conservador moderado, moderado agressivo. Então, você tem que entender quem é você. Quem está começando, o que é normal e o que é preferível é que seja mais conservador, até para entender como é que as coisas funcionam. Então, o que significa? Que você eu tenho 10 mil para investir, você vai investir 10 mil, eu sou conservador, estou começando agora, eu tenho 10 mil para investir, eu vou colocar 10 mil, que é o único dinheiro que eu tenho, eu vou colocar na bolsa sem eu saber o que eu estou fazendo? Não, obviamente que não. Então, você vai primeiro separar uma pequena quantia, ou seja, 2, 3, máximo 5% desses 10 mil e vou entender um pouco da Bolsa de Valores e aí sim fazer o seu investimento, tá? E por que eu falo tanto dessa questão de entender, né, gente? Porque o conhecimento é a base de tudo. Quando você ouve falar, fulano tomou um golpe, foi golpeado, aconteceu tal coisa, vamos entender o que acontece. O que aconteceu provavelmente, né? Alguém que quer ser mais esperto do que todo mundo ofereceu para alguém que provavelmente é ou muito inocente ou muito ganancioso, né? Uma rentabilidade de 10% ao mês na renda variável. É assim que acontecem os golpes. É assim que as pessoas caem nos golpes, por ganância ou por ignorância, né? E quando eu falo ignorância, assim, não é ignorância no sentido ruim da palavra, realmente da pessoa não saber o que está fazendo, né? Então, a pessoa que é muito gananciosa, né? Que quer ganhar da noite para o dia, né? Sem pensar no que está fazendo, né? E a pessoa que também não entende nada do que está fazendo, o que vai acontecer? Ela vai cair nesses golpes, né? Então, por isso que é tão importante você entender o seu perfil de investidor e você entender um pouco do que é a Bolsa de Valores. Ele fala assim, nossa, Priscila, você ficou 25 minutos aí explicando o que é a Bolsa de Valores. Sim, é isso. Você tem que entender. Você não adianta você falar assim, só porque alguém falou para eu ir lá e investir, você começa a investir, não sabe nem o que está fazendo. Aí não adianta você cobrar a pessoa que te ofereceu isso. Você tem que ter autorresponsabilidade. Você tem que cobrar a si mesmo. Porque eu fui, né? Por que eu não fui estudar antes de fazer isso? Né? E isso, gente, é mais do que comum. Acontece o tempo inteiro. Sai no noticiário. Todos os dias acontece alguma coisa assim e as pessoas não aprendem. Não aprendem. Dinheiro fácil não existe, como disse o Andrés. Não tem almoço grátis. Não existe almoço grátis. Sempre alguém está ganhando alguma coisa. Se você está perdendo, alguém está ganhando. Vamos saber disso. E outra coisa também que é importante, antes de começar na Bolsa, definir qual que é o seu objetivo e definir qual é o prazo que você quer deixar o seu dinheiro lá investido. Por quê? Porque existem diferentes estratégias para você ser um investidor na Bolsa. E eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, mas se você não sabe para onde você quer ir, o que você deseja com esse seu investimento na Bolsa, e se você não sabe qual é o prazo que você vai deixar lá, nem começa. Nem começa, porque a probabilidade é de que você vai investir, no dia seguinte você vai ver que o seu dinheiro está diminuindo, porque o mercado oscila todos os dias, vai começar a te dar uma batedeira no coração. Opa, bati no meu microfone. Vai começar a te dar uma batedeira no coração, que é aqui do lado direito, mas eu sei que é do lado esquerdo, tá, gente? Só tô contextualizando aqui. Você vai começar a te dar uma batedeira no coração e aí você vai falar assim, meu Deus, eu tenho que sair desse negócio logo. E aí você realmente vai perder dinheiro. Invariavelmente você vai perder dinheiro. Então, assim, entenda qual que é entenda qual é o seu perfil de investidor. Segundo, determine um prazo para o seu investimento. E terceiro, entenda qual é o seu objetivo com esse investimento. Então, são 3 coisas básicas, simples, que você tem que ter em mente, anotado, para qualquer investimento que você for fazer, mas, acima de tudo, para investimentos em Bolsa de Valores, né?
Quais são as estratégias que você pode adotar quando você entra na Bolsa de Valores, quando você decide investir na Bolsa de Valores, tá? Muito pouca gente fala disso e as pessoas começam a fazer toda uma confusão, porque justamente não existe essa diferenciação, tá? O que você tem que decidir? Eu vou ser um acionista ou eu vou ser um especulador? E não tem nada de ruim você ser especulador, tá? Não tem problema nenhum. Vamos parar com essa bobagem de falar assim, demonizar os traders. Não tem nada a ver, tá? É só uma questão de você saber o que você está fazendo. Então, tá bom, Priscila, como é que eu sei se eu quero ser especulador ou se eu quero ser acionista? Prazo. Lembra que eu falei para vocês pensarem em qual é o prazo que você quer ter retorno, né, na Bolsa de Valores? Quem é especulador, puramente especulador, ele está trabalhando sempre no curtíssimo prazo. Então, é uma operação que vai durar um dia, vai durar 2 dias, vai durar um mês, no máximo alguns meses, e a pessoa já sai da operação. Por quê? Ela entra com um preço, com o objetivo de chegar naquele outro preço, ter um lucro e acabou. Vida que segue, ela vai fazer outra coisa. Isso se chama trade. Então, você tem o day trade, que é aquela operação que começa e termina no mesmo dia, e você tem o swing trade, que é aquela operação que começa num dia e termina no dia seguinte ou mês seguinte. A partir daí, não fechou no primeiro dia, no mesmo dia, já é swing trade. Então, day trade e swing trade, gente, são formas especulativas de se trabalhar na bolsa, de se operar na bolsa. O day trader e o swing trade, né? Quem é day trade e swing trade, eles não se importam se a empresa está indo bem, se a empresa está indo mal, se a empresa paga dividendos, se não paga dividendos, se a empresa tem lucro, se não tem lucro, se ela vai expandir, se ela não vai expandir. Isso, para quem é do trade, não faz a menor diferença. Por quê? Porque quem trabalha com trade, trabalha com gráficos, trabalha com análise técnica. Então, trabalha olhando aqueles gráficos para avaliar o comportamento do preço em um determinado período. E nesse período, ele vai achar uma oportunidade de compra e de venda. E aí, ele entra nesse joguinho aqui, do empurra-empurra, né, do estique-puxa, do cabo de guerra. Só que é muito mais hostil, né? E por isso que, porque day trade só perde dinheiro, tal, não sei o quê. Por que só perde dinheiro? Porque a pessoa não vai atrás do conhecimento correto. Ela entra na bolsa, acha que é só ir lá apertar meia dúzia de botão e o negócio começar a funcionar e ela começar a ganhar dinheiro. E não é assim que funciona. Para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você tem que estudar. Você tem que entender o que você está fazendo. Afinal de contas, é o seu dinheiro que você ganha, você recebeu esse dinheiro, você fez essa renda, aí você vai jogar lá, fazer qualquer coisa sem estudo nenhum, porque mesmo estudando, você tem possibilidade de perder. E mesmo estudando, você pode ainda tomar uma rasteira. Sem estudar, então a possibilidade é quase 99%, que são os 99% que o povo fala da pesquisa que teve da FGV, de trader que só perde dinheiro, que não ganha dinheiro. É lógico! O povo senta a bunda na cadeira na frente do computador achando que o negócio vai acontecer assim, do nada. Ou pior, né? Só segue a diquinha do fulaninho lá que paga o croissant com trade. Gente, pelo amor de Deus, quem se deixa enganar por um negócio desse só merece tapa na cara mesmo. É a única coisa que merece. Então, assim, eu não demonizo trade. Eu acho que trade é super legítimo. Quem quiser fazer, faça, mas estude para isso. Precisa estudar. Finalizei a parte do trade. Então, o especulador é isso. Quem é acionista? É investidor de longo prazo. Esse, sim, é o cara que vai estudar e saber o que a empresa faz. Vai saber se a empresa está dando lucro. Vai ler notícias a respeito da empresa. Vai querer saber quando é que a empresa paga dividendos. Esse é o investidor de longo prazo. O investidor de longo prazo, ele não olha tanto para preço.
olha para preço, porque também tem uns que falam, não importa, preço não importa, tá bom, eu vou falar depois de que preço não importa. Tem que olhar para preço também, mas ele olha muito mais nas projeções da empresa, do quanto essa empresa pode gerar de lucro, ou gerar de retorno para ele no longo prazo. E quando você fala em longo prazo, não são dias, apesar de que aqui no país uma semana é longo prazo, a gente está falando de anos. Porque o investidor do longo prazo, ele surfa o crescimento da Bolsa, que é justamente esse que a gente está vivenciando agora. Ela cai para subir, ela cai para subir, ela cai para subir, e no longo prazo, ao longo do tempo, ela sempre segue esse movimento de subir caindo. E o cara que é de longo prazo, ele não vai ficar com a cara colada na tela, olhando o gráfico, não tem nada a ver. O cara que olha gráfico é o cara do curto prazo. O cara que é de longo prazo vai comprar porque acredita na empresa, porque acredita que a empresa vai dar um retorno para ele, e só vai ver isso daqui 6 meses, se realmente está se concretizando aquilo que ele esperava da empresa. Entende? Então, quando você vai entrar na Bolsa de Valores, você já tem que pensar nisso, tá? O que eu vou ser? Especulador ou eu vou ser acionista? Eu posso ser os dois? Pode ser os dois, dá um trabalhinho aí, mas você pode ser os dois, por que não? Né? Eu, de vez em quando, eu faço trade. O meu marido faz trade também de vez em quando, né? Mas, assim, são operações de swing trade, né? Eu não vou ficar com a cara o dia inteiro olhando lá, né? Seguindo estratégia, essas coisas. Não, eu faço, beleza, deu certo, não deu, mas eu tenho a minha carteira de longo prazo, é a carteira que eu não mexo, é a carteira que eu só estou olhando para ela para ganhar dividendos. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Gente, hoje tem bastante coisa para falar, é bom que vocês estejam bem empolgados aí. Como é que você ganha na Bolsa de Valores? Se você é especulador, você vai ganhar no curto prazo ou perder no curto prazo. Você pode, gente, sempre vai poder ganhar ou perder, né? Sempre. Mas como é que você espera que você tenha ganhos se você é especulador? De novo, você pensa no curto prazo, você analisa um gráfico, você vê uma oportunidade, você compra ou vende, e aí você faz um lucro ali no curtíssimo prazo, certo? Quem é investidor de longo prazo, quem é realmente, cara, eu vou virar acionista dessa empresa, sabe por quê? Porque eu estou pensando aqui que existe uma N possibilidades, essa empresa está em expansão, eu já comprei deles, eles têm um atendimento excelente, um pós-venda maravilhoso, sabe? Tem tudo para dar certo, eu super acredito, eu sou super bem atendida, um monte de gente que eu conheço também é bem atendido por essa empresa, eu vejo beleza, vou comprar. Essa é a forma de que uma pessoa de longo prazo enxerga uma oportunidade, né? Então eu vejo, essa empresa está na máxima histórica do preço dela? Não, pelo contrário, ela caiu um pouco. Beleza, vou lá e compro, pensando que essa empresa pode ter uma valorização no futuro. Isso é uma forma, valorização no futuro. Então você ganha porque a ação que você comprou a 10, daqui, sei lá, 5 anos, ela está valendo 30. Beleza, você teve um ganho com isso, ok? Isso é só hipotético, tá, gente? Só para exemplificar. E qual que é a outra forma? Através de dividendos. As empresas que elas são boas pagadoras de dividendos, e o que é dividendo? Dividendo nada mais é. A empresa foi lá, fez o que tinha que fazer, fez as vendas, fez as operações, ofereceu serviços, tal, reduz todas as despesas dela, sobra um lucro que ela divide com os acionistas. Afinal de contas, você é uma pessoa que foi lá, colocou seu dinheiro, acreditou na empresa, então você tem direito a receber uma parcela desse lucro. O que acontece com as empresas que são boas pagadoras de dividendos? Normalmente, via de regra, elas não são empresas de crescimento. Você não tem grandes oscilações do preço da empresa, do preço da ação. Porque ela está pegando o dinheiro que ela teve lucro e distribuindo para os acionistas, certo? Então, ela não vai sobrar muita coisa para ela reinvestir na empresa e crescer mais a empresa. Mas, em contrapartida, você tem uma estabilidade, é uma empresa já mais estável, uma empresa que vai te pagando os dividendos lá com uma certa regularidade, e essa é uma forma que você é remunerado como acionista.
No caso das empresas que são de valorização, que você vê um valor lá no futuro, o que elas fazem? Elas pagam poucos dividendos ou nenhum dividendo. Por que ela faz? Ela pega todo esse lucro, reinveste na empresa, em tecnologia, em novos processos, em gestão, em pessoas, em talentos. E aí, com isso, a empresa cresce e aí você chega lá nos R$30, que é o preço da ação. Entende? Então, mas isso sempre pensando no longo prazo, tá? Pensando no longo prazo, não é uma ideia de curto prazo. Porque você pensa, você abre uma empresa hoje, você vai ter lucro amanhã? Amanhã já tá dando tudo certo, tá recebendo dividendo, todo dividindo. Lógico que não, gente. E a ideia é igual, é a mesma coisa. Você começa a trabalhar hoje, né? Você é jovem, começou a trabalhar hoje. Você já vai ter uma promoção amanhã? Você já vai começar a ganhar mais amanhã? Não. Então a lógica é a mesma. É exatamente a mesma. E por que é tão importante, né? Que eu estresso tanto de que você tem que entender, você como investidor, entender o que você tem que fazer, quem é você e qual é a sua carteira, a sua individualidade, porque não dá para seguir e copiar a carteira de coleguinhas. Isso acontece muito. Tem o churrasco lá do domingo e o fulano te fala, compra essa ação, porque, cara, tá bombando. Para começar, quando uma ação está bombando, você já perdeu uma coisa muito importante que se chama momentum. Provavelmente você já perdeu. Porque ela já está chegando lá no topo, você vai comprar a maledeta da ação lá no topo, e aí o que vai acontecer? Um monte de gente que comprou ela baratinha vai começar a vender aqui para realizar este lucro. Então o cara comprou a 10 e ela está a 30 e você fala assim, puta, ação do momento, eu vou comprar a 30, esse cara de 10 fala assim, quer saber? Eu vou realizar esse lucro de 20 e a ação, cai lá embaixo. E aí o que você faz? Sente e chora. Então, não é para você só seguir a dica do seu amiguinho, né, do coleguinha, porque provavelmente você vai se lascar se você fizer isso. Eu faço uma analogia, é como você chegar num churrasco de domingo que estava marcado a meio-dia e você chegar às 4 horas da tarde. O que você vai pegar? Mãe, você vai pegar sobra. É só o que sobrar. E provavelmente você vai se lascar, entendeu? Então não faça isso, né? Não vá só por causa de dicas, não vá seguindo dicas de qualquer um. Tem uma coisa que eu acho que é muito legal, uma dica para quem está começando a investir, quer começar a investir em ações, mas quer investir de uma forma consciente e segura. Estuda a empresa, vai lá, procura saber quem é a empresa. A empresa de energia funciona, cai muita energia perto da sua casa, como é que é? Se você chama o técnico, vem logo, vem rápido, a conta tá ok, você nunca teve problema, você já chamou atendimento, os caras atendem bem? Então é isso que você vai dizer, não, beleza, aí eu vou olhar, ela paga dividendos? Paga, tá pagando há quanto tempo? Tá pagando há uns 5 anos, show, vai lá e pensa em investir nessa empresa, mas anota. Faça um diário do investidor. O que é um diário do investidor? É você pegar e anotar lá o ticker, né? Ticker, gente, é aquele código da ação. Então, vamos dar um exemplo da Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia. Então, o código dela é TAEE11 ou TAEE4, né? Esse é o ticker. Você anota o ticker, anota o nome da empresa. Aí você vai lá na internet, dá uma buscada, fala assim, Dr. Google, né? Olha as notícias que tem da empresa, olha que interessante, ela está crescendo, ela comprou uma outra empresa, ela está com uma nova planta de transmissão, uma nova rede de transmissão, etc, etc e tal. Anota tudo isso. Aí você chega a uma conclusão, o preço dela não está na máxima histórica, né? Já teve R$50, mas hoje está 35. Aí eu começo a analisar, anota, falei assim, tomei a decisão, tá anotado, tomou a decisão? A sua decisão, não é a decisão do outro, porque a decisão do outro, que te falou para você investir em qualquer empresa, não vai valer nada se der errado. Se der errado, você vai cobrar você mesmo, você vai falar, beleza, errei, aprendi, vou estudar um pouco mais e vou investir de novo, porque errar faz parte do processo. Agora, se você foi seguindo
a dica do fulano, o que você vai chegar nele? Fala assim, você me dá uma dica furada, problema seu, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu não falei, bota uma arma na sua cabeça, vai lá e investe na empresa. Né? Então, é autorresponsabilidade, né? Você ser responsável pela sua carteira, é você que decide, tá? Então, por isso que a Bolsa de Valores, na escada de evolução dos investimentos, ela tá lá nos últimos degraus, porque você tem que ter maturidade para chegar na Bolsa de Valores. Se não, é que nem você vai chegar numa festa que é de gala vestido de pato, entendeu? Achando que era festa fantasia, né? Você vai totalmente deslocado no negócio. Então, você tem que entender o que você está fazendo. E aí, eu queria falar um pouquinho para vocês, que eu acho que eu já... Nossa, gente, eu já estou falando bastante. Eu tenho um monte de coisa ainda para falar. Por que você tem que investir? Aí anota os seus motivos, né? Por que você está querendo investir na Bolsa de Valores? Primeiro, porque é fácil investir, tá? É fácil investir na Bolsa de Valores. Como eu falei, você abre a conta na corretora, entra no home broker, bota o ticker, bota a quantidade, tá? E foi. A parte operacional é muito fácil, né? Ficou muito fácil com o advento das corretoras, né? Digitais, que com celular, você consegue fazer uma operação, tá? Você consegue com celular e internet, você já consegue fazer uma compra, né? Então, tem uma facilidade para investir. A possibilidade de rentabilidade, obviamente, por ser renda variável, você tem uma possibilidade de rentabilidade maior do que a renda fixa. E por que isso acontece? Porque você está correndo um risco maior. Então, não é porque o mercado é legal, não, é porque você está correndo um risco maior. Então, você está correndo um risco maior, você subentende-se que você vai ser melhor remunerado por isso. Mas, antes de mais nada, você tem que saber o tamanho do seu estômago, para ver se você vai aguentar dias como a gente teve essa semana, de você ver toda a sua carteira no vermelho. E segurar a onda, falar, não. Aí você olha lá no seu caderno de investidor, meu diário. Aí, por que eu investi mesmo? Tá tudo bem, vamos continuar o plano. Segue o plano. Porque senão você vai ter um infarto, provavelmente. Então, tem que entender qual que é o seu perfil para não fazer essas bobagens e se desfazer justamente quando está todo mundo se desfazendo, você vai lá e se desfaz. E sabe o que você faz? Você só realiza a perda. E às vezes era só você esperar um pouco para você ter uma outra atividade. Mas não, bate o desespero. E aí todo mundo começa a correr, parece aquele urso do pica-pau, todo mundo correndo que nem louco, e aí você vai atrás, eu também vou correr. E aí você perde dinheiro. Tem que ter sangue frio. Bateu o desespero, vai lá e olha o seu caderno do investidor, seu diário do investidor. Não. Eu sei por que eu estou investindo, porque esses caras aqui pagam dividendos, gente. Não, calma que eles já vão pagar, tá tudo certo. Né? Não tem problema nenhum com a empresa. Outra coisa da Bolsa também é a acessibilidade. Com um valor pequeno, você consegue fazer investimentos. Mas, como eu já falei em lives anteriores, muito cuidado, né? Não é porque uma ação é barata que ela é boa. Aí você volta no seu caderninho do investidor para entender por que você vai investir naquilo, né? Tá barato, mas sempre foi assim, não, beleza. Ou não, a empresa tá assim, ela custava 20, tá valendo 5, tá barato, vou comprar. Não se deixe levar pelo viés da ancoragem, né? Que é aquele que o seu cérebro fala para você, te engana, achando que, bom, se tava 20, agora tá 5, né? Promoção, liquidação do DIC. Nossa, gente, eu falo umas coisas às vezes que eu denuncio a minha idade, né? Bom, e por que... E outra coisa, né? Você se tornar um sócio de uma empresa que tem uma gestão que sabe o que está fazendo e que faz muito mais sentido, às vezes, do que você pegar os seus seus únicos 10 mil reais e investir numa lojinha, ou investir num food truck, ou investir numa loja de paletas mexicanas, ou em qualquer coisa que vai te demandar muito esforço e muito tempo para você ter retorno. Coisas que vão demorar 2, 3, 5 anos para te dar retorno. E é aquele único dinheiro que você tinha, né? E você vai ter que se dedicar, dar o seu sangue para aquilo. Por isso que
às vezes as pessoas falam, eu não vou investir na bolsa porque é arriscado. Caramba, aí você vai lá e abre qualquer coisa, empreender aqui no Brasil é super difícil. É super complicado. Não estou falando que não é para fazer, gente. Só tem que ter uma racionalização no negócio, né? Se você só tem aquele dinheiro, não vá investir todo o seu dinheiro numa coisa que você não é expert ainda, que você ainda não domina. Não faz sentido, entende? E por que não investir? Né? Lógico que tem os prós e tem os contras. Por que você não deveria investir na renda variável, na bolsa? Por conta do risco. Se você é uma pessoa que tem uma aversão muito grande a risco, se você perde uma moedinha de 50 centavos, você fica sem dormir, ou se você acha que se acontecer de você investir na bolsa, você vai ficar deitado no sofá, em posição fetal, chorando porque você está perdendo dinheiro, então não é para você. Não é para você mesmo. Muito menos para especulação e não é também para longo prazo. Você tem que ter essa consciência. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, não é porque todo mundo está investindo que você tem que investir também, tá? Porque é um mercado volátil, como eu disse, é um mercado volátil, você tem que saber que isso é inerente à renda variável, sempre vai ter volatilidade, porque lembra que eu comentei lá no começo, tem fatores externos e fatores internos e você não tem como controlar isso, não tem. Todo mundo vai sofrer, né? Então, é algo que vai acontecer e que você não vai saber exatamente como lidar com isso, então não invista. Não invista. Também se você não quiser adquirir conhecimento. Eu não quero estudar, tenho preguiça, acho que não vai dar, não. Tem que estudar muito. Eu tenho que fazer um diário do investidor, pelo amor de Deus. Você acha que eu vou fazer um diário do investidor? Dá muito trabalho. Pelo amor de Deus, não vou fazer isso, não. Então, não investe. Simples assim. Vida que segue. Vai de renda fixa, que é mais fácil, mas não deixem de investir, né? Entendam que você vai perder oportunidades, que provavelmente você não vai ter uma rentabilidade muito boa na sua carteira, mas tudo bem, só não deixa de investir. Outra coisa também que é importante, né? Bom, já falei do diário, estou vendo aqui minhas anotações, porque é muita coisa. Quando você faz a questão do diário, né, que é legal que eu falei de vocês fazerem o diário do investidor, você cria a sua própria inteligência, né? Então, você cria a sua própria forma de pensar e a sua própria forma de analisar. Porque, gente, quem compra uma ação a R$10 e o outro compra a 20, não vai ter o mesmo resultado. Não adianta você ficar comparando, né? Então, por isso que é importante você entender o seu, né? E para isso, gente, hoje existem N aplicativos. Tem Kinvo, tem Gorilla, tem Flipper, que é da Rico. Tem um monte de aplicativo que você pode usar para analisar isso. Tem planilha de monte na internet para você fazer isso. E tem muitas ferramentas gratuitas que você consegue entender, e lá mesmo nessas ferramentas você tem os conceitos básicos para você estudar. Em vez de ficar olhando o vídeo quais são as 10 melhores ações do mês, as 5 melhores fundos imobiliários, não veja isso, gente. Não veja isso, não faz sentido você ver isso. Porque primeiro você tem que entender o que você está fazendo, o que você quer para você. A pessoa que está fazendo um vídeo das 5 melhores, das 10 melhores, ela não está falando com você. Ela está falando com 1 milhão de pessoas. Só você sabe o que você quer para sua carteira. Não faz sentido você ficar só... Você pode usar como referência. Beleza, estou entendendo mais ou menos a lógica, o que está acontecendo com essas empresas, né? Por que seria legal investir nelas, mas não necessariamente seguir ipsiliteris o que está escrito ali, o que estão falando no vídeo. É uma referência. Assim como uma referência, tem vários sites como o Status Invest, como o Fundamentei, como Fundamentos, que você consegue ir lá e olhar as informações das empresas antes de investir nelas. Isso para ações, para fundos imobiliários, também o Status Invest, o Funds Explorer, o Clube do FI. Gente, tem informação de monte na internet. Quem não quer aprender, porque não quer aprender e está tudo bem. Não quer aprender, não tem problema. Mas é importante que a pessoa também sinta esse desejo de entender o que está fazendo, porque é o próprio dinheiro,
né? Não é o dinheiro de outra pessoa, é o dinheiro dela mesmo. Então, acho que faz sentido entender o que você tem, o que você está fazendo. Ah, e mesmo as corretoras, Rico, Isinvest, todas elas emitem relatórios mensais falando das maiores empresas. Então, assim, gente, informação hoje não é o problema, né? Não pode ser considerado um problema. E, finalmente, se mesmo que você estudar, mesmo que você tiver o seu diário do investidor, mesmo que você seguir assim todas as informações necessárias, você for buscar conhecimento, mesmo que você entrar no nosso grupo do Telegram e tirar todas as dúvidas lá, você pode errar. E pode errar e é normal, gente, faz parte do processo. Você vai errar, vai falar assim, fiz cagada, né? Comprei uma ação que não era para eu comprar. Comprei um fundo imobiliário que está derretendo. Tudo bem. O que você vai fazer? Você vai olhar para o seu diário do investidor e vai entender por que você investiu naquilo, o que te levou e entender qual o erro que você cometeu de análise ali, né? Putz, eu não sabia que essa empresa estava em recuperação judicial, sei lá, alguma coisa assim. O que passou, né? O que eu não percebi? E tá tudo bem, e continua, porque é aprendizado, né? Errar não é o problema é você permanecer no erro. E também o problema é você não aprender com os erros, né? Porque faz parte, né? Não tem problema nenhum. Eu, gente, já errei de monte, já perdi dinheiro e tá tudo bem, fazer o quê, né? A gente erra, aprende, mas aí a gente acerta em outros, cobre a perda do que você perdeu e tá tudo certo, todo mundo feliz, contente. O problema é você paralisar e falar assim, não vou investir, não quero nem saber, não quero nem entender como é que funciona a bolsa de valores, só pelo simples fato de que existe o medo, existe a possibilidade de você errar. Não deixe que o medo te freie, tá?